Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje fala com a primeira mulher brasileira campeã mundial de boxe, Rose Volante. Boa noite, Rose, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada. Vamos explicar um pouquinho sobre o que é o boxe, da sua trajetória, mas antes eu gostaria de saber, você é a primeira mulher campeã mundial, é isso? Isso. Bom, no boxe existem 4 principais organizações que regem o boxe profissional, que tomam conta do boxe profissional, né? O WBC, que é o World Boxe Conselho Mundial de Boxe, a Organização Mundial de Boxe, que eu sou campeã, a Associação e a Internacional. Então, são 4 principais entidades. Para as pessoas poderem saber, foram aquelas que Miguel de Oliveira, Éder Joffre, Sertão e Popó foram campeões. Então, com esse título inédito do boxe feminino, eu entrei nesse hall dos 4 principais campeões do mundo. Agora, o que representa para você defender um título mundial no Brasil, coisa que não acontecia até os últimos 50 anos? O último foi de Éder Joffre, é isso? Isso, o último foi do Éder Joffre, 50 anos. Então, para mim, é motivo assim, de grande alegria, emoção, estar fazendo parte disso. Eu sempre acompanhei o boxe quando era pequena, sempre gostei de assistir lutas em geral. E o boxe ele entrou na minha vida sem o intuito nenhum, assim, de ser uma atleta de alto rendimento. E hoje eu poder colher os frutos disso, eu estou muito feliz de ser aqui em Santos, cidade que eu estou morando. Você nunca pensou em ser uma atleta de boxe? Como é que foi a sua entrada nesse mundo da luta? Então, eu vim de uma família já de sobrepeso, né? Minha mãe tinha 126 quilos, chegou até a fazer cirurgia bariátrica para poder emagrecer e eu tinha 105 quilos. Então, eu cheguei no meu auge com 105 quilos e minha autoestima baixa, sem saúde, porque eu tinha colesterol, pressão alta. E tudo que eu tentava fazer em academia, eu não conseguia dar continuidade. Eu me matriculava e eu não conseguia dar continuidade. Só que lutas eu gostava, era algo que eu gostava de assistir. Então, eu procurei um clube escola da prefeitura lá em São Paulo, porque era onde eu morava, porque eu tinha visto uma matéria que com um treino de boxe você chega a perder 1.800 calorias. Foi isso que te motivou, na verdade? Eu falei assim, perder peso. Perde peso e é algo legal que eu gosto de fazer, vou lá para ver. Só que aí quando eu cheguei lá, não foi muito bem recebida logo de início, porque não tinha mulheres treinando. Embora seja um projeto da prefeitura, mas não tinha mulheres porque lá o projeto era de competição. Então eu cheguei lá e falei assim, bom, aqui tem boxe feminino? Aí a primeira resposta foi, está vendo alguma mulher treinando aqui? Nossa, que delicadeza, aí né? Eu falei assim, não, mas eu vou ser a primeira, né? Aí pensei, eu não vou mesmo assim com essa resistência dele, vou começar a participar. Só que eu ia, ele não me dava atenção nenhuma. Eu chegava lá e treinava e ele ficava com os meninos que iam competir. Isso você tinha que idade, Rose? 26 anos. Já é uma idade que a pessoa não entra para ser um atleta, entra para saúde e assim vai, né? E eu contava com o apoio dos colegas de treino, que eles viam e me ensinavam, ó, esse é um jab, esse é um direto, e ensinando os golpes, né? Os golpes do boxe, jab, direto, e eu me ensinando. Então, o aquecimento era corrida em volta do ginásio. Eu, muito gordinha, não conseguia acompanhar o aquecimento deles, então eu corria uma volta, andava 3. Corria uma volta, andava 3. Aí chegou um dia que eu comecei a correr 5 minutos e foi. Até hoje eu corro mais de 1 hora. O que você acha que levou você a ter essa persistência? Você já não foi tão bem recebida, né? A recepção foi não foi tão calorosa, a gente diria assim, né? O que fez você não desistir? Porque foi o único esporte que eu gostava de fazer. Você tem que procurar o que você gosta de fazer para que você obtenha os resultados disso, né? Então, se você paga uma academia e você vai e você não gosta do que está fazendo, aquilo vai ser monótono e você não vai ter resultado nenhum. Então, eu sempre gostei do esporte. Eu e minha mãe, a gente ficava assistindo lutas à noite. Tyson ia lutar, eu ficava assistindo até madrugada, piscava o olho, ele tinha nocauteado, eu não tinha visto a luta. E Éder Joffre, e assim vai. Eu sempre gostei, é uma coisa que eu gostei de assistir. E eu treinando, eu fui gostando. Eu fui aprendendo os golpes, eu fui gostando e colhendo os resultados disso. Meu braço começou a ficar mais durinho, eu comecei a emagrecer. Em 1 ano eu perdi 40 quilos. Nossa. Sem cirurgia, sem nada. Lógico que eu mudei minha alimentação, fiz uma reeducação alimentar também, né? Porque só o esporte assim não ajuda. Algum dia na sua vida você sonhou em segurar um cinturão de ouro desse? Então, os sonhos eles foram mudando e depois que eu já estava no processo assim, de competição mesmo, que eu comecei a sonhar com Olimpíada, título do mundo, Campeonato Brasileiro, assim, e fui. Você pode mostrar aqui para os telespectadores? Esse é o cinturão. Isso. Ganha quem é campeão mundial. Isso, dessa organização, Organização Mundial de Boxe.
Ele é você rosa porque ganhou... esse é o feminino. É o cinturão da Barbie. O masculino ele é meio vinho. Você ganhou agora em dezembro? Foi em dezembro, dia 22 de dezembro, na cidade de Jujuy, na Argentina. Como é que foi essa disputa? Então, esse título, a categoria que eu luto é a categoria de 61 quilos. O boxe é dividido em categorias de peso. Minha categoria é peso leve. Então, esse cinturão, antes dessa disputa, ele era de uma detentora, uma argentina. Então, ela teve um problema de saúde e ela não defendeu o cinturão no prazo estipulado pela Organização Mundial de Boxe. E ele ficou vago. Vago dá direito a uma menina ranqueada possa entrar em contato com a organização e pedir para tê-lo. Então, essa argentina chamada Brenda entrou em contato com a organização, pediu para tê-lo e me desafiou. Então, eu fui desafiada até dia 22 de dezembro com o cinturão em jogo. Agora, você foi desafiada porque você estava nesse ranking. Isso. Esse ranking são com as melhores lutadoras. Isso. Pela Organização Mundial de Boxe, eu estava ranqueada, pelo Conselho Mundial de Boxe também estava ranqueada, sendo campeã latina pelo Conselho Mundial de Boxe. Esse foi o motivo que fez você sair? Você falou que você era de São Paulo, né? Isso. Começou a treinar em São Paulo. Como é que você veio para Santos? Então, eu tive uma carreira em São Paulo longa, assim, no boxe amador e tudo. E passei a profissional em 2014 aqui em Santos, no ginásio Rebouças. E a minha carreira no profissional, eu tenho 12 lutas no profissional, que o boxe é dividido em boxe amador e boxe profissional. Então, quando você encerra a sua carreira no amador, e devido a eu já estava atingindo a idade, que no boxe amador você pode ficar, na época, até 35 anos, agora pode ficar até 40. Hoje eu tenho 35. Então, eu falei, antes de eu atingir o limite de idade, eu vou passar profissional. Então, eu fiz minha carreira toda no profissional. Eu fazia em São Paulo, mas participava das rodadas de boxe que tinha em Santos. Então, eu já estava dando aula em São Paulo, trabalhando bastante, treinando um pouco. Então, em setembro, eu vim fazer uma luta aqui. Então, eu fiz essa luta e eu falei para a equipe da Memorial assim, eu não estou conseguindo mais conciliar os treinos, estou trabalhando bastante, não estou treinando, embora eu esteja ranqueada e possa ser chamada para o título do mundo, eu não estou conseguindo me preparar adequadamente. Você não se sentia bem preparada para, no caso de ser chamada, defender o título e segurar o cinturão? Isso, treinando poucas horas por dia, tudo. Daí, em comum acordo, o Felipe Moledes me apresentou para o seu Pepe, da Memorial, tudo. Eles falaram, então vamos trazer a Rose para cá, ela se prepara melhor, a gente ajuda ela a ficar aqui na cidade de Santos. Então, eu vim para cá em outubro. Aí, eu comecei a treinar 2 períodos, às vezes a gente chega a treinar 3 períodos. Aí, com suporte de fisioterapia, endocrinologia, psicólogo. Então, eu me preparei bem, fui para a Argentina e consegui conquistar o título. E agora está com seu cinturão aí na mão. Isso, e já vou defendê-lo agora, sábado, dia 21 de abril. Ok. Sobre esse novo título a gente conversa agora no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e a gente conversa hoje com a primeira mulher campeã mundial de boxe, Rose Volante. Rose, você está se preparando agora para a competição do dia 21 de abril, é isso? O Ring Star? Isso, dia 21 de abril vou colocar esse cinturão em jogo. Vai ser minha primeira defesa, conquistado em dezembro, vai ser minha primeira defesa. Contra uma panamenha chamada Lourdes Borba, que ela é panamenha, mas fez a preparação dela para essa luta em Cuba. Ela é campeã latina pelo Conselho Mundial de Boxe, invicta também como eu. Então vai ser o duelo das invictas. Vai ser uma programação show, vão ter 2 defesas de título brasileiro. Só luta boa, vai passar pelo Sport TV 2, vai ser televisionada. E convido a todos vocês para estar indo lá, torcendo ou assistindo pela TV, não importa, mas... Qual o horário, Rose? Começa às 20 horas. Qual a sua expectativa em relação a essa luta? Você tem estudado bastante a Lourdes Borba? Então, a gente não conseguiu achar muita coisa dela na internet, né? Muitos vídeos dela. O pouco que a gente assistiu, a gente treinou em virtude disso, né? E eu estou muito confiante, a gente treinou, se preparou bastante para essa luta, para subir lá e dar o meu melhor e permanecer com o cinturão aqui para o nosso país, para a cidade de Santos. Ela já está aqui na região? Já está aqui. Você tem ideia onde ela treina? Não tem. Quer que a gente ajude você a achar? Já chegou. Todo mundo torcendo por você. Já chegou. Para que o público possa entender um pouco melhor, quantos degraus um lutador profissional deve subir até disputar o cinturão? Então, você debuta o profissional, né, dá início à carreira profissional e faz a primeira luta e assim vai. Aí tem títulos paulistas, títulos brasileiros, aí vai para os títulos internacionais, títulos latinos. Aí, com o número certo de lutas, se você já estiver bem ranqueado, com 10 lutas, você consegue ir para um título do mundo. Aí, título do mundo.
Você tem algum sonho? Ou esse era o seu maior sonho? Eu costumo dizer que os sonhos, eles nos alimentam a todo dia levantar da cama, né? Então, cada dia eu tenho um sonho novo que vai me motivando. Quando eu conquistei o cinturão, terminou a luta, eu pensei, bom, e agora? Eu falei assim, agora não tem só essa entidade de boxe, tem outras. Quero o cinturão das outras, unificar os cinturões, quero fazer mais lutas ainda, quero ter minha própria academia, quero ensinar boxe para as pessoas. Você é uma mulher que persegue desafios, né, Rose? Sempre. A gente percebe isso. Sempre. Quero ensinar boxe para as pessoas, assim como o boxe mudou minha vida, me ajudou, me deu qualidade de vida. Lá em São Paulo eu dava aula desde a melhor da criança até a melhor idade, né? E a procura é bem grande? É bastante. Pelo esporte? É bastante. O boxe, ele ajuda até no mal de Parkinson. Tem várias matérias, as pessoas podem pesquisar. Desenvolve tanto a coordenação motora e ele consegue deixar o seu corpo todo definido, porque trabalha o corpo todo. As pessoas acham que não, boxe é só bater, mas não, exige muito de perna. Trabalha mesmo o corpo todo. A gente, quem é leigo no assunto, vê o boxe e... Só soco. Soco e às vezes liga com uma certa questão de violência, quando na verdade não é, né? Não. É chamado de nobre arte porque o boxe requer muita inteligência também, não é só bater. Se você pensa em só bater, você acaba sendo acertado. Então você tem que saber que você tem que ter reflexo para sair de um golpe e também contra-golpear. Só que o boxe que a gente geralmente ensina em academias é aquele boxe mais fitness, né? Porque a pessoa não quer ter muito contato. A pessoa quer aprender a modalidade, quer ter os benefícios, mas a pessoa não quer se machucar. Então esse boxe mais para competição, geralmente eles separam, né? Tem muita gente que treina boxe e não treina contato físico. Só no saco? No saco, no aparador. Agora, você acha que o número de pessoas que têm buscado essa modalidade do esporte, se comparado aos últimos 10 anos, tem aumentado? Tem aumentado e o número de mulheres tem aumentado bastante também. Agora, isso eu acho que é muito importante a gente falar para os telespectadores, não só porque eu também sou mulher, mas é muito importante porque você é a primeira mulher brasileira campeã mundial. O que isso significa para você e para quem está à sua volta? Em Londres, 2012, eu fui para as Olimpíadas como reserva da Adriana Araújo, que foi a primeira mulher a conquistar as Olimpíadas, uma medalha em Olimpíadas, né? Quando terminou, eu falei para ela, falei assim, Dri, você fez história. E aquilo, eu falei, como é para você fazer história, né? Sendo a primeira mulher. Aí ela falou assim, que nós venhamos sempre a fazer história. E assim foi. E quando eu ganhei o título, eu falei assim, eu fiz história. E eu percebo que a mulher, embora ainda a gente sofra ainda com preconceito, a mulher ainda sofre ainda por não ser tão, às vezes, bem representada, mas a gente sempre está cada dia buscando o nosso espaço e sempre passando pelas barreiras e fazendo história e mostrando que a gente está aqui e que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Você chegou a mostrar esse cinturão para o seu primeiro professor que falou, você está vendo alguma mulher aqui? Cheguei, ele é uma pessoa bem difícil. Eu cheguei toda feliz e falei, olha minha luta, ele, parabéns, tá brigando legal, só falei isso. Aquela primeira turma que você teve contato, você falou que algumas pessoas ajudaram você, né? O treinador que era mais... Conversa ainda com eles. Você tem bastante contato? Conversa ainda com eles, assim, tenho 2 amigos, né? O Paulo e o César, que ainda me conversa comigo e me acompanham, eles sempre falam, lembram das histórias. Você pensa, Rose, em constituir família? Você é casada? Não, só tenho um namorado, não sou casada, não tenho filhos. Tem ideia de ter filhos? Isso passa pela sua... Seria um dos sonhos? Não. Não. Sinceramente, não. Mas casar e constituir família, sim. Você acha que é difícil alguém que embarca nesse esporte, assim, de cabeça como você foi, ter uma visão mais, talvez, materna, alguma coisa mais ligada à família? Você acha que são mundos completamente distintos ou não? Eu não acho difícil, não, porque tem bastante atletas que eu acompanhei e estive junto que constituíram família, tudo. No meu caso, assim, em particular, nunca foi um sonho meu, né? Mas não impede, não. Você tem algum atleta que você se espelhou? Que hoje você fala assim, não, eu vou ser como aquela pessoa. Alguém que você mirou e foi? Então, no começo eu assistia muito Tyson e foi. Depois que eu comecei a competir já com uma idade mais avançada, então tem uma lutadora jamaicana que mora nos Estados Unidos, é a Alicia Ashler. Ela tem 50 anos. E ela entrou para o Guinness de mulher mais velha em atividade e ela é campeã das 4 organizações.
E ela tem 50 anos e está em atividade. Então, quando eu comecei ela ainda tarde... continua sendo o seu espelho. Como eu comecei tarde, né? E hoje ela com 50 anos, então foi uma pessoa que eu sempre admirei, assim, por estar em atividade num esporte difícil, né? Você chegou a mencionar que o esporte ele tem crescido principalmente, não o profissional, mas o amador na questão da terceira idade, das crianças, ajuda a desenvolver várias frentes, né? Isso. Corpo, mente, enfim, Isso. intelecto. Como é que você enxerga a modalidade no país? Por mais que tenham campeões, tenham medalhistas, tudo, ainda não tem muita visibilidade porque não tem muita mídia em cima. Porque aquilo que você vê na TV, você acaba fazendo, né? Então não tem muita mídia em cima. Mas aos poucos a gente está conquistando esse espaço, tem aparecido bastante. E as pessoas estão procurando mesmo porque vê uma matéria, vê outra coisa e vai procurando. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar com Rose Volante sobre boxe. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é boxe e a gente conversa com a primeira mulher brasileira campeã mundial, Rose Volante. Rose, você falou de uma mulher, né, que é referência na sua vida. Isso. Homem, lutador de boxe, quem é a referência? Éder Joffre. Éder Joffre. E cheguei a acompanhar a luta dele. Às vezes ficava assistindo vários vídeos na internet e cheguei a conhecer a família dele, tudo, e ficar mais próxima dele, assim. Ele é fantástico. Hoje, observando a sua carreira, até onde você já chegou, o que ainda tem de desafio, o que você diria que ainda falta para você? Mais apoio. Se todas as empresas e as pessoas fossem como a equipe da Memorial, que me trouxe para cá e acreditou, eu acho que a gente tinha mais atletas, mais campeões e em todas as modalidades. Porque a gente percebe que existe ainda a carência de pessoas que acreditam no esporte, né? Como um meio de você divulgar o seu trabalho. Porque se você tem sua marca, você coloca no atleta, o atleta te representa na TV ou aonde for. O esporte, de uma forma em geral, ele é um pouco desacreditado. A gente, tirando o futebol, a gente não tem uma visibilidade grande em algumas outras modalidades, né? Essa é a grande dificuldade que você encontra? Bastante. Porque as pessoas ainda acham que esporte também é como, sei lá, é só o futebol. E aos poucos, né? A gente é o país do futebol, mas também é o país do boxe, também é o país do tênis, do vôlei e de centenas de outras modalidades, né? Falar um pouquinho sobre como é o dia a dia de uma lutadora de boxe. Bom, eu acordo, me alimento, treino pela parte da manhã. Se alimenta como? Então, eu tenho um endócrino em São Paulo, ele faz a minha dieta e eu trouxe para cá e consegui o apoio na Praia Grande da Sabor Integral. Eles fazem a minha marmita certinho que eu preciso comer, as 5 refeições diárias. Então, ali tá 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína, sempre assim, 100 gramas, 100 gramas. Não dá para dar uma fugidinha, nem uma pizza, nada, nem então, um dia? eu tenho uma alimentação trash day que eu falo, mas é uma alimentação. Mas é uma alimentação, não pode ser o trash day mesmo, né? Uma na semana ou uma no dia? É, uma no dia. Eu escolho um dia, geralmente sábado. Aí, se estou com vontade de comer uma pizza, eu como uma pizza, como chocolate. Aí eu deixo a semana tudo aquilo que eu mais fico com vontade. Só que às vezes você vai passando, chega no sábado, você não tá mais com vontade de comer aquilo. Já é outra coisa. Agora você disse que você entrou no boxe porque você tinha uma luta contra a balança, né? Tinha. Hoje o que é mais difícil? É lutar contra um oponente, por exemplo, essa que você está se preparando, ou lutar contra a balança ainda? Ela é o seu grande desafio? Então, eu costumo dizer, para quem perdeu 40 quilos, às vezes 4, 3, para mim eu não encaro assim com essa... Nossa, eu encaro como se não fosse nada, entendeu? Então a luta mais difícil para mim hoje é a luta em si mesmo, em cima do ringue. Quer dizer, o peso já virou secundário. Já virou, já. Mas como é que é para um lutador de boxe esse processo da perda de peso? Ele precisa controlar tudo, até o que bebe às vezes, né? Como é que é essa pesagem antes da luta? Então, a pesagem antes da luta você tem que bater o peso da tua categoria, né? No meu caso é 61, 235 gramas. Eu nunca vou nessas graminhas porque pode falhar, né? Vai que aquele dia tomou água a mais. Então eu sempre fico com 60, 61. Você nunca teve problema de não conseguir lutar por conta do peso? Não. Eu zero o carboidrato assim alguns dias antes para poder queimar mais e tudo e bater o peso certinho. Você já fez alguma loucura por conta do peso?
Não, mas loucura só... para os mortais, né? Porque para você, pelo que eu vi, a sua alimentação já é uma loucura, né? 100 gramas, ela é muito regradinha. Isso. Mas você já pensou assim, eu preciso chegar naquele peso, então vou fechar a boca, não vou comer por 3 dias. Existe isso? Tem gente que faz, né? Tem muita gente que faz aquele jejum intermitente, fica tantas horas sem comer. Eu já não ia conseguir, porque eu não ia conseguir treinar, né? Se eu ficar sem comer, eu não ia conseguir treinar. Mas no boxe olímpico, que é o boxe amador, existem várias pesagens. Por exemplo, você vai para uma competição e na tua categoria tem 5 meninas. Então, no boxe amador é categoria 60 quilos, tem 5 meninas. Então, você vai pesar, lutar. No outro dia você tem que pesar, lutar, até você chegar na final. Né, que é o mata-mata, até chegar na grande final. Então, todos os dias você pesa. Então, você vai lá, pesou, se alimenta bem, se hidrata bem e vai lá competir. Quando termina a luta, você já subiu o seu peso, porque você se alimentou bem, comeu bem para lutar forte. Então, aí o que você tem que fazer? Correr. Aí corre, às vezes coloca capa, corta vento, para poder correr e vai tirar como? Tirar de água. Aí no outro dia tu pesa de novo, e assim vai. Então, o meu sofrimento no amador, eu creio que foi mais difícil por conta de ter várias pesagens numa competição que eu ia assim. Hoje no profissional, eu peso na sexta-feira, vou pesar na sexta-feira, e estou liberada para comer e me alimentar para lutar no sábado somente à noite. Então... A pesagem ela vai acontecer na sexta Na só. sexta, um dia antes. No amador, é no mesmo dia. Você se enxerga como a favorita dessa luta do sábado? Eu costumo dizer assim que quando o cinturão vai ser em jogo, ele fica na mesa, não tem dona. Ele vai ficar ali na mesa e não tem dona. Então, a que treinou mais, se dedicou mais, acreditou mais, vai levar ele. E eu acredito que será eu, confio em mim, confio no meu trabalho. O trabalho que eu, Felipe Moleiros, a equipe da Memorial, a gente tem feito aqui. E eu confio muito nisso. Eu acho que toda a região, na verdade, está confiando que esse cinturão vai continuar sendo seu, né, nesses próximos anos. Quanto tempo você tem até a próxima competição? Então, nós vamos defender ele agora, depois de 6 meses a 1 ano. Já tem uma próxima competição. Ok. O que você pensa, como é que você se comporta no dia até entrar no ringue? É um momento que você já domina ou é um momento de extremo nervosismo? Sempre tenho nervosismo, ansiedade. Eu procuro pensar só na luta, no que eu vou fazer na luta, naquilo que eu treinei, pensar em me focar naquilo que eu me preparei bem para estar fazendo. Aí eu costumo me desligar assim de muitas coisas, assim. Toda vez que eu vou competir de rede social, essas coisas, eu já me desligo mesmo, né? Aí eu fico mais assistindo lutas, porque as pessoas falam, mas é só subir e bater. Não, a gente assiste luta, mas com estratégia. Como aquele lutador fez para atingir tal golpe? Então a gente estuda a luta, né? Costuma falar que estuda a luta. Pega as lutas lá, eu tenho várias lutas baixadas no meu celular. Você precisa se concentrar e estudar a sua oponente. Também. Como é que tá essa situação hoje? Você falou que não tem contato com ela, né? Mas não tem nem... Você falou que ela treinou em Cuba, é isso? Isso. Qual que é o diferencial de quem treina em Cuba, quem treina aqui? Tem algum... Só o estilo de boxe, né? Que o boxe cubano é um boxe mais movimentado de pernas, de bater e sair nas pernas. Ok. Rose, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você mostrasse mais uma vez o cinturão, esse cinturão que a gente espera que você continue sendo a dona dele, todo mundo torcendo por você agora no próximo sábado. É pesado? Precisa de músculo, né, Rose? Muito obrigada pela sua participação, Roberta. Sucesso. Quer deixar um recado para os nossos telespectadores? Queria convidar todos vocês para estarem indo lá no Arena Santos, dia 21/4, sábado, início às 20 horas. Conto com vocês, viu? Obrigada. Todo mundo, então, torcendo pela Rose. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.